é uma otite, né? A otite, ela é um termo genérico que são denominados todos os processos inflamatórios da orelha, do ouvido, tá? Então, nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, o termo otite, ele é mais designado nas orelhas externa e média. Na orelha externa, na verdade, é um tipo de otite que é da pele do conduto auditivo externo. Então, é da orelha para aquele conduto até chegar na região do tímpano. Tá? Esses processos externos, eles estão mais ligados principalmente a processos inflamatórios decorrentes de água, de piscina, de mar. Então, é um processo que é muito mais frequente no verão, né? No verão ou de nadadores que frequentam piscina o ano inteiro. Então, esses são os pacientes mais sujeitos a terem otite externa. Também é um problema para a otite externa os casos de pacientes que têm o hábito de usar muito cotonete, né? Então, usam cotonete, acabam irritando a pele da orelha, né? Da orelha e da orelha externa, que é todo o conduto externo, e acabam então tendo processos inflamatórios, descamações dessa região. A otite externa é basicamente isso. É o processo inflamatório da pele do conduto auditivo externo. Então, chegando no tímpano, que a partir daí é a orelha média, então nós temos os processos chamados otite médias. Tá? A otite média, ela pode ter otite média aguda, otite média secretora, otite média crônica e assim por diante. Tá? Então, temos as complicações dessas otites. Otite média, o público-alvo mesmo são as crianças, tá? Então, as crianças em torno de 0 até 5 anos de idade, 80% delas têm pelo menos um processo inflamatório da orelha média nesse período. Então, assim, é uma doença muito comum na infância. E as causas principais da otite média aguda seriam os processos inflamatórios infecciosos dessa faixa etária que são muito comuns, que são os pneumococos, os hemófilos, que são os mais frequentes aí nessa faixa etária. Então, é muito comum a criança ter otite média, principalmente quando ela entra na escola, então nos primeiros anos de vida, 2, 3 anos de idade. Então, elas acabam entrando na escola, entram em contato com crianças, com outras crianças que estão também sempre com gripes, resfriados, e aí acabam tendo esses processos inflamatórios muito frequentes. Quando essa frequência aumenta muito, por exemplo, são mais de 4 vezes por ano, então nós temos o quadro aí de otite média recorrente. São quadros agudos de otite média que são recorrentes. Tá? Nesses casos, então, é preciso que um profissional, pediatra ou otorrinolaringologista, comece a investigar quais são os principais fatores de risco e quais são as causas dessas otites recorrentes. Então, pode ser uma obstrução de via aérea, por exemplo, crianças, pode ser por uma rinite, né, uma rinite alérgica, pode ser por excesso de produção de muco, pode ser por uma hipertrofia de adenoides. Adenoides é uma tonsila, é uma tonsila que fica na parte posterior do nariz, tá? Então, se ela aumenta muito, você não consegue ventilar de uma maneira adequada a tuba auditiva e a orelha média, sendo assim uma das causas de otite média recorrente. Se esse processo prolonga por mais tempo e você tem então um acúmulo de secreção na orelha média, você tem então a otite média secretora. Qual o problema dessa otite média secretora? Você tendo uma secreção dentro da orelha média, então naquela caixinha, né, que fica logo junto ao tímpano, então nós temos daí uma alteração na transmissão do som. Então as crianças começam a ter uma disacusia que a gente chama condutiva. Então você não consegue conduzir de uma maneira adequada. Sendo assim, a criança fica o tempo todo com uma secreção presa e aí com uma sensação de ouvido tampado, e isso
a médio prazo pode, então, interferir na aquisição de linguagem e de fala dessa criança. Então, esse processo pode se reverter naturalmente, né, ou através das medicações, ou você retirando os fatores de risco. Isso, quando não possível, você precisaria, então, até um procedimento cirúrgico, que seria uma drenagem dessa secreção que fica presa. Então, todos esses quadros são bem mais frequentes na infância, podendo, eventualmente, ter em adolescentes e em adultos também, tá? Então, os fatores de risco são os fatores alérgicos, a obstrução de vias aéreas, como hipertrofia de adenoides, rinites alérgicas, com aumento das conchas nasais. Podemos ter ainda, nas crianças pequenas, o uso de chupeta, de mamadeira, deitada principalmente, né? Crianças que não são amamentadas pela mãe também podem ter um risco maior de ter otite. Por quê? Porque o leite materno acaba oferecendo uma série de anticorpos que protege a criança, principalmente no primeiro ano de vida. Por isso a grande importância e a grande insistência de você amamentar essas crianças. O que mais? Então, de fatores de risco, esses são os principais. Lógico que existem as outras doenças, principalmente fatores imunológicos, que aí serão abordados assim por um especialista. Isso ocorre principalmente quando você faz o tratamento, você tenta tirar os fatores de risco e a criança não tem melhora. Nesse caso, então, precisam ser investigados esses outros fatores de riscos, principalmente as alterações imunológicas. Os sintomas da otite são clássicos, né? Na criança pequena, principalmente aquela que ainda não consegue manifestar oralmente, a irritabilidade, a falta de apetite, a inconsistência do sono são os principais sintomas que aparecem. E as crianças maiores já acabam reclamando sempre de dor. A dor é o quadro assim, mais frequente que aparece nas crianças. Então, é a dor e a febre, né? E normalmente as crianças, então, com a dor e a febre, estão também com esse quadro aí de obstrução de vias aéreas, que é o mais frequente, tá? Bom, o diagnóstico é basicamente clínico, né? Então, o diagnóstico da otite média aguda é clínico. É o pediatra, que é o primeiro o profissional que normalmente atende essas crianças, que vão diagnosticar isso daí. Então, o principal diagnóstico é clínico. Então, o médico examinar, ver a alteração, principalmente da membrana timpânica, que ela pode se apresentar mais vermelha, mais edemaciada, assim, mais inchada e com uma coloração diferente, muitas vezes mais opacificadas. Então, a membrana timpânica normal, normalmente ela é translúcida, ela é transparente. Então, perde esse brilho, perde essa transparência e aí, então, o profissional pode, então, diagnosticar. A otite média de recorrência é a recorrência desse quadro agudo. E a otite média secretora, ela pode ter algumas outras alterações clínicas que o médico ou otorrinolaringologista vai avaliar e muitas vezes vai confirmar esse quadro através de um exame de audiometria e impedanciometria, tá? Então, esse é o diagnóstico. O tratamento, então, são a retirada dos fatores de risco, tratar aquele quadro agudo e nos quadros de otite média secretora, então, se não tem uma melhora clínica com o tratamento, você então pode submeter a criança então a uma cirurgia com drenagem dessa secreção e muitas vezes colocando um tubo de ventilação que é para melhorar clinicamente esse quadro, tá? Bom, em termos de otite média crônica, então, são os quadros que cronificam muitas vezes em decorrência desses quadros agudos, né? Muitas vezes podem ter essas alterações por problemas anatômicos da orelha média principalmente,
mas são quadros que muitas vezes cronificam por não ter um tratamento adequado desse quadro das otites médias agudas, né? Hoje menos frequente, mas ainda temos muitos adultos que ainda têm um quadro de otite média crônica. No caso de otite média crônica, nós temos as otites médias crônicas simples, que são sequelas desses quadros agudos. Então, muitas vezes pode ter uma perfuração crônica da membrana timpânica, mas que não evoluem a partir daí, né? Então, muitas vezes o paciente não pode, por exemplo, ter a orelha molhada, então ele não pode entrar em água, tem que ter uma proteção para que não agudizem esses quadros, né? Agora, otite média crônica, ela tem o quadro que tem a secreção, né, simples, que ela está lá ativa, ou muitas vezes pode formar um tipo de um tumor de pele, tá? Então, são as otites médias crônicas colesteatomatosas, que são quadros crônicos com supurações crônicas, e nesses casos, muitas vezes é necessário um procedimento cirúrgico e um acompanhamento adequado pelo especialista. Os prognósticos das otites médias, elas são boas, né? Então, na criança pequena, ela sempre deve ser tratada, principalmente até os 2 anos de idade. As crianças precisam ser tratadas, pois as complicações dessas otites médias, principalmente em crianças pequenas, ela pode ser grave, né? Então, ela pode chegar à meninge e dar uma meningite, né? Ou pode até ter complicações intracranianas. Então, nesses casos por isso que é importante o tratamento dessas otites. Nas crianças um pouco maiores, existe até estudos que mostram que 80% das vezes as crianças podem melhorar espontaneamente, isso assim, sem um tratamento com antibióticos, né? Mas elas, para isso ser concretizado, é necessário que seja seguido pelo pediatra ou pelo especialista, no caso, otorrinolaringologista. Então, as crianças precisam ser monitoradas realmente para você dizer, olha, não precisa do antibiótico, vamos aguardar e vamos tratar. Mas, basicamente, nos quadros agudos de otite média, é necessário, muitas vezes, o uso do antibiótico, tá? E a prevenção é assim, na criança pequena, que são as crianças que são o público que mais são, né, acometidos pelas otites médias, a prevenção principal é a prevenção das vias aéreas superiores. Então, é assim, é a limpeza nasal, é o tratamento do caso das rinites, que envolvem tanto a partes alérgicas ou irritativas, ou os quadros de resfriados, que devem ser bem monitorados. E, principalmente, tem feito uma boa lavagem, principalmente nos quadros agudos, né? Fazer uma boa lavagem e uma boa prevenção desses quadros crônicos de obstrução de vias aéreas, que é mais comum, principalmente no outono e inverno, e principalmente em cidades grandes como São Paulo.